Fala, meus amores, como é que vocês estão? Mais um episódio dos Irmãos Dias Podcast hoje. Nós temos uma pessoa muito especial, mas antes de mais nada, meu amor, André Dias, como é que você está hoje? Estou ótimo, bem-vindos a mais um episódio aqui do Irmãos Dias Podcast. Só agradecer vocês que fizeram o nosso canal chegar a quase 150 mil inscritos aí em pouco mais de 6 meses, né, Carol? E hoje, como a Carol falou, temos aqui um entrevistado mais do que especial. Viemos conhecer aqui o espaço, o escritório do maior investidor, pessoa física aqui no Brasil, que é o Luiz Barsi. Obrigado, Luiz, por você ceder o seu tempo para nós. Tem bastante coisa aqui para a gente conversar, Luiz, e muito obrigado. Pois não, é uma honra participar com vocês desse evento, no qual a gente, mais uma vez, tem a oportunidade, né, de tentar seduzir o cidadão brasileiro a exorcizar a questão de ser um agiota, e sim de ser um homem, uma pessoa que invista na geração de riqueza. Legal. Tá certo. Luiz Barsi Filho. Ele não é só o maior investidor, ele é conhecido como o rei da bolsa. É o Warren Buffett brasileiro. A sua história, a gente estava lendo a sua história de vida, é muito fantástica. Porque você realmente veio de uma família assim, né, humilde, tomou seu primeiro banho com 5 anos, né, um banho quente com 5 anos, foi engraxate. Como foi a sua história? Porque isso é muito fantástico de ouvir. Olha, eu não acredito que a minha história possa ser assim de tanta importância como é aquilo que eu sempre gostei de dirigir ao cidadão. Minha história é uma história como muitos brasileiros que vieram de uma origem humilde, não é isso? E que, para ser muito sincero e muito honesto, teve que trabalhar para ajudar a mãe. Minha mãe ficou viúva quando eu tinha 1 ano de idade. E eu sempre me sensibilizei o fato de ela ser uma guerreira, uma trabalhadora, e sempre postulei a minha postura, assim, de tentar ajudá-la, né? Então, naquela época eu era criança, então eu fui fazer aquilo que era possível fazer para ganhar dinheiro, tá certo? É isso aí. Então eu fui ser engraxate, fui aprender a ser alfaiate com meu padrinho, né? Coisas que eu não gostei, mas tive que fazer, né? E como é que foi, Luiz? Como é que foi a sua entrada no mercado de investimentos? Conta um pouquinho pra gente, porque você trabalhou como engraxate, vendedor de balas, mas como foi esse primeiro passo? Mas isso quando eu era criança. Depois eu fui evoluindo, evidentemente, eu fui crescendo. Eu me formei contador, não é isso? Em 1958. Em 1962 eu me formei em economia. E aí, então, eu já havia adquirido uma certa maturidade em termos de economia, não é isso? E nós, então, fomos evoluindo na razão direta das pesquisas que a gente foi desenvolvendo, não é? E eu sempre mirei o meu foco, né? Para mim poder ter uma renda mensal. Essa foi meu principal objetivo, né? E para mim ter uma renda mensal, eu acabei analisando uma série de fatores, não é isso? Eu aí de contador eu fui para ser auditor, e de auditor a gente frequentava as empresas, não é isso? Conversava com os empresários e via que os empresários, eles tinham o quê? Eles tinham uma forma generosa de ter uma renda mensal através do quê? Através da participação de lucros, etc., né? E isso foi evoluindo em mim até que um belo dia eu falei, bom, eu vou ingressar nesse universo de investidores, não é isso? E comecei pequeno, comecei comprando, insignificância, né? É que o universo, ele oferece para você uma perspectiva fantástica, tá entendendo? Fantástica. É uma pena que o brasileiro, ele não tenha tido a preocupação de examinar isso, entende? E ele, segundo a minha observação, ele sempre tem sido monitorado pelo banqueiro no sentido de seduzi-lo a dizer, olha, se você comprar ações, você vai ficar pobre de repente, não é isso? E não é. Ele pode ficar rico de repente, tá entendendo? Pobre nunca.
Então, e o brasileiro hoje ele não compra ações porque ele tem medo, ele tem medo de entregar os seus recursos para pessoas competentes. E aí ele prefere entregar seus recursos para pessoas incompetentes. Está entendendo? Isso aconteceu durante muitos anos, né, Barsi? Isso aconteceu e está acontecendo, né? O camarada que coloca o dinheiro na poupança, na razão direta que você acaba alcançando uma cultura de investimento. Cultura de investimento é saber na mão de quem você coloca o seu dinheiro, né? E você vai ver que, em última análise, vai na mão da Dilma, foi na mão do Fernando Henrique, foi na mão do Lula, né? Foi na mão desse bando de incompetentes. E da maioria dos economistas no Brasil, que a maioria dos economistas, eu não sou nenhum gênio, veja bem, mas a maioria dos economistas do Brasil, eles são PhD em olerite, eles querem emprego, eles não são pessoas que assumem riscos, tá entendendo? Então, por isso talvez que o Brasil nunca tenha tido um plano. O Brasil teve conversões, é diferente, que foram denominadas como plano, mas nunca foi um plano. Plano é uma estrutura organizada de maneira tal que você enxerga um objetivo final. Legal, Luiz. Obrigado. E olha o recado para você. Luiz Barsi, que hoje é um bilionário na Bolsa de Valores, começou com pouco dinheiro, né? Então, se você pensa, poxa, vou começar com R$50, R$100 é muito pouco, não. Tudo tem um início e a gente começa com pouco. Agora, vamos falar do nosso patrocinador, Carol, que é a Toro Investimentos, a maior e melhor corretora aqui no Brasil, que eu invisto e a Carol investe. Taxa zero para você investir tanto em ações como fundos imobiliários e também tem uma variedade de bons produtos de renda fixa para você. E se você investir, né, acima de R$50, você vai ganhar 2 presentes, né, Carol? Você aí, meu amor, abra sua conta. A gente vai deixar aqui, tá na descrição o link. Comece a investir, o seu futuro vai agradecer. 2 presentes, uma planilha de organização financeira, que a gente quer que você saiba os seus gastos e ganhos, e uma de rebalanceamento de carteira, para você saber direitinho organizar a sua estratégia. E falando em estratégia de investimentos, o que acontece, Barsi? As pessoas, nesse momento, elas estão assim. Ah, a bolsa tá barata, tá cara, quanto vale aquela ação? Pago R$5, pago 10. Para você, preço importa? Bom, o preço, evidentemente, ele é um dos componentes, não é isso? Ele é um dos componentes da decisão que você acaba tomando. Mas ele não é o único componente, não é isso? Ele, conforme disse, é um dos componentes. É preciso que você tenha o quê? Que você tenha um elenco de fundamentos que possam te conduzir a você exercitar uma carteira de renda mensal. A minha visão principal é carteira de renda mensal, que eu faço isso desde 1971 e vou continuar fazendo até não poder mais, tá certo? Porque é a única trajetória capaz de te conduzir ao quê? A você ter um futuro estável, tá entendendo? Essa é a única trajetória, não existe outra. Legal. Agora, Barsi, falando sobre a Bolsa de Valores hoje no Brasil, nós passamos por quem está entrando na Bolsa desde o ano de 2019, pegou uma alta ali muito grande em 2019, em 2020 veio o efeito pandemia, a Bolsa despencou, a gente teve alguns respiros, mas digamos que os investidores perguntam para a gente, e aí, André, Carol, o que você acha a Bolsa hoje, no nível que está? Está barata? Qual é a sua opinião, Barsi? Bem, começa que geralmente, eu não interpreto nenhuma análise sobre a Bolsa. Primeiro, porque você não compra e nem vende ações da Bolsa. Você compra ações de empresas. Então, eu me preocupo sim com o desempenho das empresas. E você tem, nesse contexto todo de negociação, você tem boas, mais ou menos, e ruins empresas. O importante é você selecionar as boas e investir. Só que o pessoal interpreta que investir nas ações, investir no mercado, é coisa que talvez possa ser de um ano, né? Não é. O investimento é enquanto a empresa estiver gerando bons resultados. Eu tenho, por exemplo, ações de inúmeras empresas há muitos anos, né? Eu tenho ações do Banco do Brasil que eu comprei a 60 centavos, né? Então, o cidadão vai falar, pô, Barça matar 36, por que você não vende? Porque não é um bom negócio vender. Ao contrário,
Está entendendo? Por quê? Porque o Banco do Brasil me dá sistematicamente dividendos. E o que importa numa carteira de renda mensal não é quanto ela vale, e sim quanto ela te proporciona de recursos. Porque o patrimônio, no meu conceito, ele contempla o ego. Oh, patrimônio. Mas ele não te põe dinheiro no bolso. O que te põe dinheiro no bolso é o dividendo, tá entendendo? Então eu já aprendi e tento mostrar para as pessoas que, por exemplo, os camaradas compram uma ação por 1 e veio 90 centavos, ele não ficou pobre nem perdeu tudo. Houve uma oscilação porque o mercado ele é de renda oscilante, tá correto? Mas o que vale são aqueles recursos que você obtém através do quê? Através da distribuição dos resultados das empresas. Esse é o fator principal. Barsi, você citou o Banco do Brasil, que na um nossa deles, visão... Um deles. Também é uma ação que está bem descontada pelo que o banco é. Agora, estatais, te preocupa? Porque a Petrobras é uma empresa que muitas pessoas têm dúvida. Invisto, não invisto, tem gente que gosta, não gosta. Investir em estatais, Barsi, é algo que você fica de olho ou isso não faz diferença? Olha, eu acredito que investir em estatais na Holanda, na Alemanha, na Bélgica, nos países desenvolvidos, onde os administradores são administradores competentes, vale a pena. Mas no Brasil, eu penso da seguinte maneira. Há não muito tempo atrás, e isso não mudou, nós tínhamos a Petrobras, por exemplo. Quem você acha que é o controlador da Petrobras? Eu entendo que o governo. O Tesouro Nacional, para ser mais específico. Mas quem é o dono? O dono é o povo, né? Não, o dono era o PT. Ah, tá. Tá entendendo? Então, falta credibilidade na administração dessas empresas. Tá entendendo? Eu vou te dar outro exemplo. A Eletrobras tem a mesma conotação. O controlador é o Tesouro Nacional, mas o dono era o PMDB. Por quê? Porque tinha um bando de PMDBistas lá que, entendeu? Ficava pendurado lá nas tetas da vaca. Tá entendendo? E por isso que não querem privatizar, né, Barsi? Faz sentido, né? Porque não querem perder a teta, lógico. né? Agora parece que os políticos já não exercem tanto essa questão, mas tem alguém que exerce essa questão. Então, se você for fazer uma avaliação hoje, o governo continua sendo o controlador, mas os sindicatos são os donos, entendeu? Então, volto a repetir, num país como a Holanda, a Alemanha, a Bélgica, eu compraria ações dessas empresas. Só que aqui no Brasil é difícil você recomendar. Veja o que eu vou dizer para você. Você citou numa das suas questões primeiras um negócio fundamental, o preço, né? Eu tenho ações da Eletrobras, entendeu? Eu comprei essas ações da Eletrobras no instante em que a ex-presidente Dilma emitiu uma medida provisória, se não me falha 2015, uma coisa assim, tentando fazer com que aquela medida provisória, através de um decreto, ela reduzisse o preço da energia elétrica. Reduzir o preço da energia elétrica por decreto é uma fantasia que ela criou. E o que aconteceu, então, com as ações da Eletrobras? Elas custavam 23, 26, por aí, vieram para 3,80. Aí eu comprei. Comprei por quê? Porque a Eletrobras, no seu estatuto, ela tem uma cláusula que obriga a Eletrobras a pagar um dividendo mínimo prioritário e obrigatório de 10% sobre o valor de cada uma das ações preferenciais. Então eu comprei. Por quê? Porque ela, mal e porcamente, ela vai pagar sempre 1,43 de dividendo ao ano e um pequeno reajuste que ela faz. As ações ordinárias, não. Elas não têm essa característica. As ações ordinárias, que é de propriedade do governo, elas não têm essa qualificativa, né? Aí o governo vai pagar se tiver lucro para pagar.
Mas aquelas preferenciais, elas vão ter sempre esse privilégio. Tá entendendo? Então a 3,80 foi um bom negócio. Em 2 anos ela estava paga. Entendi. Aproveitando o gancho que o senhor falou sobre ações ordinárias, você costuma fazer um estudo se você vai entrar em ações preferenciais? Por exemplo, units, o senhor investe também ou não? Como é que funciona essa escolha? Depende do papel, depende da liquidez que cada uma das empresas oferece, né, ao público. Por exemplo, se você pegar a Taesa, você não consegue comprar as ações nem ordinárias nem preferenciais. Você tem que comprar a Unity, tá certo? E outras mais também, mas... E algumas empresas também acabaram adotando a Unity por ser um instrumento que você vende mais ações de uma só vez. E que depois, no fim, acabaram se transformando fizeram um grupamento e acabou ficando a ação como se fosse uma Unity, mas não tem mais. Tem uma empresa que ela chamava ASTT, era uma empresa que ela deixava transparecer na sua imagem que ela era uma empresa fixada no Tietê, no Rio Tietê. Então chamava STT. Então a S Corporation, que é dona dela, uma empresa americana, eles resolveram modificar o nome para AS Brasil, porque produzia um sentimento de Brasil e não de Tietê, porque eles estão investindo em outras matrizes energéticas, não é isso? E também fizeram o seguinte, existia a Unity, e eles fizeram o quê? Eles fizeram um grupamento que hoje a ação ela representa cinco ações, tá entendendo? Legal. Então, são formas de... Desculpa, perdão. Não, são formas de você administrar, né? E hoje, então, quem compra uma ação da S Brasil, compra o equivalente ao passado de uma Unity que valia 5. Tá certo? Barsi, comentando sobre o setor elétrico, quais são as 3 ações que o senhor mais gosta? Todas. Eu gosto de todas. Que o senhor tem mais posição? Eu gosto de todas aquelas que geram e transmitem. Aquelas que distribuem, não. Tá entendendo? E se ela faz os 3? Gera, transmite, por exemplo, a Copel. Ela gera, mas transmite... eu não tenho Copel. Ah, sim. Aí o senhor já não faz o seu estilo, né? A gente tem tem mais direcionado para aquelas que geram e transmitem. Por quê? Porque o custo de geração e o investimento em geração, como o investimento em transmissão, é muito menor do que o investimento em distribuição. Distribuição, a empresa tem 70 mil clientes, né? E na transmissão tem 1 ou 2. Então, o custo é sempre menor, o custo de operação, consequentemente, o resultado é sempre mais significativo. Quais são as 3 ações que o senhor mais tem na sua carteira do setor elétrico? Dentre essas todas, que o senhor mais... Eu tenho uma que também eu comprei a 40, 50 centavos, né? Que é a CEMIG, tá entendendo? Que é uma empresa que sempre deu dividendo, distribuiu dividendo. Eu tenho ações da TRPL, eu tenho ações da Taesa, tá entendendo? Agora eu estou comprando ações de uma empresa chamada Auren. A Auren é uma empresa que é nova e ela está se constituindo com a fusão da CESP mais a estrutura Votorantim. Então é uma empresa ainda que está num estado embrionário, mas com certeza ela vai evoluir bastante. Tá certo. Agora, Barsi, algumas elétricas, elas têm o dedo do governo, no caso, né? Todas têm o dedo do governo. Todas, né? Todas. E A Eletrobras, ela é sócia de todas. A Eletrobras é uma holding, tá entendendo? Entendi. É isso aí. Então, isso não te incomoda, né? Nesse caso... Não me incomoda porque a Eletrobras, ela é gerida por uma empresa, por uma governança. E as outras, cada uma, são geridas por estruturas diferentes. Legal. Agora, uma outra pergunta. Quais os melhores setores da Bolsa para você, Barsi? Para quem está nos assistindo, focar mais ali para investir. Os melhores setores para você investir são aqueles sem o qual uma economia não funciona.
Esses são os melhores setores. Então, você tem energia elétrica, você tem Bancos. energia elétrica, setor de bancos comerciais, não é? Você tem Saneamento? telefonia, tá entendendo? Saneamento o senhor gosta? Saneamento eu não aprecio muito. Eu tenho algumas ações da Sabesp compradas há muitos anos, né? Mas um saneamento aqui no Brasil ainda tem muito lugar que tem fossa, né? Uhum. Então, o investimento em saneamento, como ele é feito mais ou menos, a maioria por estatais, então, o que você coloca embaixo da terra não gera voto. Então, é difícil o camarada se empenhar, né? Para fazer andar o processo. Né? Agora até aprovaram, não sei nem como é que ficou a questão do marco do saneamento, né? Que o governo tinha aprovado, depois veio a pandemia, parece que meio que ficou esquecido isso, né? Não, a questão do saneamento ela é comentada, divulgada, discutida há 30 anos, mas nunca completa. Tá entendendo? E é isso aí. Barsi, em relação à Itaúsa, recentemente saiu uma notícia que o senhor vendeu uma boa parte, né? Ou vendeu a sua posição em Itaúsa. Teve um motivo especial? Porque os iniciantes, eles gostam bastante da Itaúsa. Mas eu também gosto. Só que tem uma coisa. Eu costumo, e é uma coisa interessante, eu não fico todo dia, recebi esse dividendo, recebi aquele. Quando chega no final do exercício, aí que você tem um impacto, né? Aí você pega tudo aquilo que você recebeu de dividendo e fala, eu ganhei tudo isso. Tá entendendo? Então você tem aquelas que estão na primazia e aquelas que estão na rabeira, né? Lamentavelmente a Itaúsa está na rabeira. Por quê? Porque a Itaúsa ela foi ao longo do tempo, igual que o Bradesco, ela foi ampliando a sua base acionária e ela ficou com uma base acionária acima, talvez, daquilo que se recomendaria para ela gerar um bom dividendo. Então, na hora que ela distribui um dividendo, o rateio é sobre muitas ações. Então, dá zero nada. Está entendendo? Então, o meu foco é o dividendo. Então, eu vi, por exemplo, teve ações que pagaram um dividendo X, ela pagou uma insignificância. Fugiu da sua metodologia, né? Então, cai fora, tá entendendo? Aqui não há amores, há resultado, tá entendendo? A Itaúsa é uma boa empresa, não há dúvida nenhuma, mas eu troquei por outra que me paga mais dividendo. E agora, Barsi, a Itaúsa, inclusive, vem mudando ali o foco, né? Pelo que a gente estuda de Itaúsa, o CEO está querendo aumentar o portfólio, não ser tão dependente do Itaú. Você acha que esse é um bom caminho para a Itaúsa? Adquirir novas empresas para aumentar a holding? Olha, seria uma ótima trajetória se todos os demais projetos rendessem o que rende o Itaú. Mas não rende. Está entendendo? Eles compraram recentemente Alpargatas, eles têm algumas outras aplicações. Eles andaram comprando, por exemplo, não foi a Itaúsa através dos seus braços, né? Há pouco tempo atrás, eles queriam entrar no chuveiro. Então, eles compraram uma empresa chamada Thermo Systems, que nós achamos que aquilo era um lixo, tá entendendo? E eles compraram. Quer dizer, então, eles investem em setores, a minha concepção, que não geram, pelo menos, o mesmo resultado que gera o Itaú. Seria ótimo se eles entrassem em atividades que gerassem mais. Mas eu tenho visto que não é. Então, você olha e você tem que olhar para frente, tem que olhar para o futuro, né? Aí você vai, eles compraram isso. Isso aqui, durante 50 anos, foi um mau negócio, né? Será que agora vai ser um bom negócio? Agora, uma empresa polêmica aqui, Barsi. Até quero perguntar se você tem uma bola de cristal, porque a Taurus era uma empresa muito ruim, né? Era uma empresa cheia de dívidas, vinha de mal a pior, já não pagava dividendos. E agora, o senhor investiu na Taurus e me parece que a Taurus vem fazendo um bom trabalho, né? Como é que foi esse estudo? O senhor foi a campo estudar? Como é que foi? A Taurus eu conheço desde que ela era Forjas Taurus. E ela era comandada pelo Luiz Estima, cidadão muito bom.
o fator principal da Taurus, há tempos atrás, se chamava armeiro, o cidadão que montava uma arma. Então ele pegava um pedaço daqui, um pedaço de lá, um pedaço de lá, colocava, não deu certo, dava uma lixadinha, tá entendendo? O que aconteceu? Um cidadão chamado Daniel Birman, que é dono da CBC, Cartuchos, ele vislumbrou a possibilidade de comprar a Taurus, tá certo? Em pedaços, tá certo? E resolveu investir. E investiu fazendo o quê? Fazendo da Taurus um novo projeto. Na Taurus é proibido fazer assim para ajustar, entendeu? Tem que ser certo. Nós fomos lá visitar, minha filha foi visitar, ficou dando tiro lá, entendeu? E hoje a Taurus é uma empresa que ela tem algumas excelências. E a maior excelência da Taurus, da minha modesta forma de interpretar, é o seguinte, que é a única empresa brasileira que exporta um produto acabado, industrializado. O país, ele não exporta produtos industrializados, ele importa grãos, minério, mas produto acabado, de falar, não, eu sou co-líder nos Estados Unidos, né? E exporta para 70 países. Então a Taurus deixou de ser aquela empresa cuidada por um péssimo administrador, simpático, mas um péssimo administrador, para ser administrada por um super competente administrador, que é o Salésio. Tá certo? Muito bem. O Salésio, o que ele fez? Ele vislumbrou que esse mercado realmente é um mercado que tem um potencial extraordinário, porque eu acredito que ele tenha talvez uma concepção mais ou menos parecida com a minha, né? Aqui no Brasil, nós exorcizamos determinados critérios porque o cidadão acha que se você falar isso, você vai ser condenado, né? Mas no mundo existem 5 poderes, não é isso? Aqui no Brasil nós temos 3 só. Mas no mundo existem 5, não é isso? No mundo, aqui nós temos poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, não é? Mas no mundo existe um 4º poder chamado poder econômico. Está entendendo? E existe um 5º poder que chama o poder da bala. Então você pega no Oriente, na Ásia, o poder da bala ele é super conhecido, né? Então, pelo fato de ser conhecido, a bala é um negócio que tem assim suas perspectivas também, né? E eu acredito que a Taurus ela tem hoje um parque fabril. Acredito não, tenho certeza que ela tem um parque fabril lastreado em uma estrutura que não existe mais aquela lixinha, né? Tem que ter certo, entendeu? Acertaram o processo fabril, né? O processo hoje é um processo de excelência, de qualidade. De excelência, contínuo, né? É uma coisa... Não existe mais o armeiro, tá entendendo? Então, ela sofreu uma metamorfose muito grande. E ela tem no seu principal executivo, que é o Dr. Salésio, uma pessoa super competente, tá entendendo? E que está reprogramando os conceitos da TASA, né, da Taurus, trocou de nome, tá entendendo? E que está produzindo resultados extraordinariamente positivos. Que bom. Então, por que não comprar? Verdade. Baita oportunidade de então, negócio. Não que eu seja simpático ao 5º poder, mas eu respeito esse poder, tá certo? Estão aqui, mas no exterior, né? Sim. Barsi, eu vou pedir licença para o senhor só um minutinho. Pessoal, dá o seu like no vídeo, a gente agradece muito, a gente vem com todo carinho, respeito aqui para você investir melhor. Então, dá o seu like porque você ajuda muito a gente a fortalecer esse conteúdo que é tão importante para os brasileiros. E agora eu vou fazer uma pergunta que todo mundo quer saber. Quando que o senhor acredita que é a hora de vender uma ação? Bom, eu vou te dar o exemplo da Itaúsa. Quando ela não gerar mais os resultados que você espera dela.
Mas o senhor acredita sim? Porque muitas pessoas têm dúvida. Carol, vamos dar um exemplo aqui. A Magazine Luiza. Está passando, né, o varejo está passando esse momento delicado, as ações estão despencando, e aí os investidores ficam assim, será que eu vendo ação agora? Será que eu não vendo? Né? Será que eu compro? Será que não? O senhor acha que depende da fase, por exemplo, a Itaúsa agora. O senhor vendeu porque, né, de repente veio essa fase, ou seja, vende porque está passando esse momento e você vendeu porque perdeu o sentido? Ou você acha que, por exemplo, nesse caso, a Magazine Luiza, por exemplo, está passando esse momento, o investidor deve vender ou não? Deve avaliar a empresa? Veja o que eu vou falar para você. Você e todos esses que acreditam no setor de varejo, eles são um pouco informados em termos de histórico, né? As empresas de varejo, pelo menos umas 40, quebraram. E as próximas quebrarão. Tá certo? Magazine Luiza, um dia vai quebrar. Eu não sei quando, mas ela vai quebrar. Tá entendendo? Eu não sou profeta. Estou falando em termos de histórico. Veja bem, quebrou o seu Gears, quebrou a Casa Centro, quebrou o Mapping, quebrou a Slooper, quebrou a Ultralar. Quebrou, e mais que eu já nem me lembro, né? Há pouco tempo atrás, a máquina de vendas também está pendurada, né? A Via Varejo está pendurada, se eu não tivesse colocado 300, 400 milhões. O que acontece no Brasil, principalmente, é o seguinte. O setor de varejo é um setor que ele é manco. Ele não tem uma conotação confiável na sua operacionalização. Por quê? Porque o governo ele engana você e engana todo mundo, tá certo? Ele diz para você que a inflação é 8% quando é 40%, tá entendendo? Então, o que acontece? No varejo, você compra um produto por R$1 e você fala, bom, eu vou vender esse produto em 10 parcelas ganhando 100%, tá correto? Então, você vai vender por 2. O que ocorre? Durante o transcorrer, a inflação ela corrói de uma forma vingativa, até eu diria. Então, quando chegou na metade do caminho, aquilo que você vai receber R$2 no fim da linha, você já tem que comprar esse produto por R$2. Então, o varejo é uma atividade que você tem que estar sempre aportando recursos, sistematicamente. É por isso que, na minha avaliação, ele não é um setor bom. Então, quem compra varejo é porque ele desconhece isso, tá entendendo? Ele desconhece. A margem é e muito nós não desconhecemos. É por isso que a gente não compra varejo, né? Agora, Barsi, quando a gente fala em varejo, você está falando de um varejo no geral ou só no varejo eletrônico, por exemplo, Magazine Luiza, Via? Não, ou nós estamos falando o varejo do vestuário? de eletroeletrônicos e linha branca, tudo aquilo que você pulveriza aí numa venda de 10, 15 parcelas, tá entendendo? Agora, por exemplo, Barsi, Você tem alguns o varejo de varejos, farmácia, o varejo de vestuário. Você tem alguns outros varejos que são bons. A farmácia, por exemplo, bem administrada, é um negócio bom, tá certo? Raia Drogasil, por exemplo, é uma empresa cara, mas que... Não, ela não é cara. Ela é uma empresa que tem preço razoável, né? Agora, não adianta você também congestionar. Por exemplo, há pouco tempo atrás, o Grupo Ultra, assim, a gente teve a oportunidade de falar, eu acho que vocês estão fazendo um mau investimento. Mas eles compraram um conjunto de empresas chamada Extra Farma. É isso? E eles venderam. Por quê? Porque eles não têm expertise. Você precisa ter expertise naquilo que você faz. E dificilmente alguém vai ter uma expertise melhor do que a Drogasil. Tá entendendo? Barsi, quais são 3 empresas que o senhor não tira da carteira? Desde que o senhor começou a investir, o senhor pretende ficar com elas até o final? Bom, todas as minhas empresas eu não tiro da carteira enquanto ela não chega na situação que chegou a Itaúsa. Tem 3 que o senhor fala, não, essas aqui são minhas, vamos supor, as minhas favoritas, né? Que eu não Não é que eu não questão vou de tirar. serem favoritas, é que são empresas que geram um resultado excelente. Então, por exemplo,
A Klabin é uma delas, não é isso? Você tem ideia de quantos anos tem a Klabin? Muitos anos, né? Mas dá um chute. Deve ser 100 anos, 90. Mais, 130 anos. 130. Nossa, eu não imaginava, eu ia falar Ela é 70. mais velha do que muitas ações estatais, Petrobras, né? Tá entendendo? E é uma empresa que se mantém diante de uma estrutura extremamente bem configurada, entende? Ainda é uma empresa familiar, mas é uma empresa familiar que evoluiu na concepção de administração, ou seja, transfere a administração não para os elementos da família, sim para terceiros que são competentes. E é uma empresa que ela remunera de uma forma sistemática, não é isso? Ela paga dividendos sistematicamente. Então é um negócio que é muito saboroso, eu diria. Né? E outras duas, Barsky? Bom, eu diria também o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil ele é a única empresa estatal que tem um bom dono, que se chama Previ. Está entendendo? Porque ela também é uma empresa controlada pelo governo, né? O governo mas ela tem a Previ. E a Previ não são os políticos, são os ex-funcionários, entendeu? Então há uma preservação muito mais eficiente no caso do Banco do Brasil. E uma terceira empresa também, eu diria a Unipar, da qual eu faço parte como membro do conselho, né? Que são atividades que são importantíssimas numa economia, tá entendendo? Então, essas três aí eu digo que são importantes. Mas eu tenho outras também que são importantes, né? E que eu também não declinaria porque tenho absoluta certeza que elas nunca vão me decepcionar. Entendeu? Barsi, a gente chegou a falar já de algumas empresas estatais e uma empresa que está sendo muito falada agora é a Petrobras, né? Com essa questão do aumento da gasolina, o governo tentando, de certa forma, se defender, porque nós estamos em ano de eleições. E o que você pensa sobre a Petrobras? Eu penso o seguinte, quem tem ações da Petrobras, logo eles serão vítimas. Por quê? Porque a Petrobras provavelmente não tem o direito de ganhar tanto. O cara começou a ganhar muito, todo mundo é contra ela ganhar muito, né? Então eu acho que ela vai voltar provavelmente a ser aquilo que era, né? Porque não é possível o país conviver com uma oscilação tão agressiva nos preços dos combustíveis, porque a economia como um todo não vai suportar isso, né? E alguns setores de atividade econômica, como o setor de transporte, também ele vai ser muito prejudicado. Eu acho que logo a Petrobras vai voltar ao seu normal, não é isso? A ter resultados menos fantasiosos, mais consistentes e não distribuir tanto dividendo como está distribuindo, né? Talvez até o fato de distribuir alguns dividendos generosos agora pode ser talvez para colocar uma tampinha no buraco do governo, né? No buraco da nossa... O governo precisa de grana, então... Tá entendendo? Muita gente não entende isso, né? Porque a Petrobras, ela paga muitos royalties, dividendos, né? E impostos para o governo, né? Então, a questão é que talvez o governo, não atual, mas também os anteriores, talvez não fez uma boa gestão com esses recursos para voltar o dinheiro para a população, né, Barsi? Exatamente. E acho que a população não tem essa visão. Porque a gasolina está cara porque ela acompanha o barril do petróleo, o dólar está alto. Então, a Petrobras ela segue o patamar internacional. Mas a Petrobras paga muito em dividendo e royalties para o governo que não são bem utilizados, né? Claro. Não há dúvida nenhuma. A Petrobras, ela é uma empresa que, vamos supor, de uns 3 anos para cá, ela deixou de ser um bom investimento para as empresas marginais. Por exemplo, a Petrobras começou a subir um pouco, o BNDES vendeu tudo que tinha. A Petrobras subiu um pouco, a Caixa Econômica vendeu tudo que tinha. A Petrobras subiu um pouquinho, a maioria dos fundos venderam tudo. Então, eles fizeram como eu, né? Vai receber 2 ou 3 anos aí, dividendo bom, e depois? Você vai vender para quem?
Porque você tem uma estrutura de mercado que você tem a quantidade de ações que gera no mercado, né? Hoje, a Bolsa ela não tem estrutura para suspender o preço da Petrobras, porque é muito papel, entendeu? Então, não há esse dinheiro no mercado, não existe. E dificilmente haverá para fazer com que ela suba muito mais do que está. É uma pena que todos falem só sobre a Petrobras, né? É verdade. A Petrobras, eu vou dizer uma coisa para você, há um tempo atrás, ela custava 60 centavos também, tá entendendo? E agora que o pessoal está falando, né? Ela teve uma evolução, depois que o Geisel assumiu a presidência, né? Ele gerenciou a coisa bem melhor, mas a Petrobras também já chegou a custar 60 centavos, a mesma coisa que o Banco do Brasil. Barsi, recentemente, eu acredito que foi até essa data, 22 de março de 2022, o senhor pode me corrigir, o senhor falou, estou comprando muito na Bolsa, estou aproveitando. Isso a gente sabe que o senhor faz sempre. Qual ação que nesse momento o jacaré, como o senhor fala, que o jacaré está de boca aberta querendo comprar? TASA. Taurus Armas. Ah, Taurus. Tem mais TASA alguma para o pessoal ficar com os dentinhos, o jacarezinho ali? Eu estou comprando também ações da Vibra, na razão direta que elas passam a ser uma boa opção. Já comprei uma boa posição de Cosan e estou esperando ver se cai um pouquinho mais da Auren, que é da ex-CESP, não é isso? O senhor prefere a Cosan ou Raizen? Que muitos perguntam. Não, eu não prefiro, eu quero aquela que paga mais dividendo, eu não tenho preferências. A minha preferência não é pela empresa, é por aquilo que ela distribui. A Cosan, eu acredito que distribua, né, mais dividendo. A Cosan é uma holding, né? Então a Cosan tem ações de todas elas. Uhum. Então, a Cosan é a poderosa chefona. Pois diríamos assim, isso, diríamos isso. Agora, Barsi, esse ano é ano de eleições, né? Nós temos 2 candidatos, a gente não enxerga uma terceira via por enquanto, pelo menos. O que o senhor acha que caso o Bolsonaro ganhe ou caso o Lula ganhe, como é que ficaria o cenário nos investimentos com o Bolsonaro ou com o Lula? Como que o mercado vai aceitar? Bom, eu diria o seguinte, o Brasil já teve que suportar como presidente um cidadão chamado Fernando Henrique, que foi um dos piores presidentes que esse país teve, não é isso? Teve que suportar um cidadão chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que ele é do Partido dos Trabalhadores, mas que nunca trabalhou. É incrível, né? Teve que suportar uma senhora chamada Dilma, que nunca teve vocação para ser presidente, uma ex-guerrilheira, né? Tá certo? E agora tem um cidadão chamado Bolsonaro. Até que eu acredito que o Bolsonaro, ele, com todos os seus problemas, é isso, ele realizou muito mais obras, executou muito mais do que todos eles. Por quê? Porque ele partiu de um princípio. Eu não vou começar obras novas, eu vou acabar aquelas que já estão em andamento. E foi o que ele fez. Ele teve um dos ministros muito bom, que é o Tarcísio de Freitas, não é isso? Um cidadão extremamente bem organizado e que enxerga o futuro, né? E que ajudou muito. Então, eu acho que, veja bem, o país, se tivesse novamente um Bolsonaro, ele não teria que suportar coisa tão ruim como já suportou Fernando Henrique, Lula, tá entendendo? Seria menos pior. Entendi. Não seria o melhor, seria o menos pior. Entendi. Tá. Agora, se tivesse uma terceira via, na minha opinião, eu colocaria o senhor Sérgio Moro, porque pelo menos ele é um intelectual, é um cidadão que tem cultura. Já ouvi algumas entrevistas dele, tenho o currículo dele, e é uma pena que talvez ele não consiga se enquadrar, né, nesta miscelânea de partidos, né, o interesse dos partidos. Mas, de qualquer maneira, eu apostaria, porque ele fez muito pelo país.
na minha opinião. Tá Na entendendo? Operação Lava Jato, né? Na Operação Lava Jato, ele fez muito pelo país. Barsi, agora a gente está vendo a taxa de juros em 12,75% e com uma expectativa de subir mais, né? Como que o senhor vê a renda fixa? Porque muitos investidores agora estão falando, vou sair para... Fica aquele gira-gira de carteira. Vou para a renda fixa, vou sair da renda variável. Como que o senhor enxerga a renda fixa? Eu respeito todos aqueles que acham que nesse país existe renda fixa. Sabe por quê? Porque a renda fixa não existe. Existe perda fixa. Se você for fazer uma avaliação correta do seu poder de compra entre dia 2 de janeiro e 30 de dezembro, você vai ver que o seu poder de compra, a perda desse poder de compra, é no mínimo 2 vezes superior àquilo que a renda te oferece. Então, vamos supor, você aplica no dia 2 de janeiro numa renda fixa. No fim do ano, você vai ganhar 10%, 12%. Só que você perdeu 24%. Entendeu? Então, não tem renda fixa. Você mal consegue reajustar o dinheiro. Enquanto que nas ações você tem essa possibilidade. E é uma pena que o brasileiro, né, muitos brasileiros que não sabem como começar, estejam com o dinheiro ainda muito na poupança, né? Poupança. Infelizmente, nosso país é o que é. Está entendendo? E o brasileiro, ele é sempre atemorizado pelo banqueiro, né? Fala, não compra ações que você vai perder, né? Mal sabe ele que ele perde na renda fixa. E tem um negócio interessante até de se comentar, né? Quando o Collor, ele assumiu o governo, a primeira coisa que ele fez foi mudar o padrão monetário, né? Ao mudar o padrão monetário, ele tirou o cruzado e instituiu novamente o cruzeiro. O que ele fez? Ele encurralou todas as aplicações, menos as ações. Então, para quem diga que as ações não têm garantia, elas têm uma garantia maior do que a poupança. E uma segurança ainda mais intensa. Você falou tudo. Eu, por exemplo, não fui afetado. Eu tinha ações, fiquei com as ações, estou com elas até hoje, ganhando, tá entendendo? E teve muita gente que perdeu dinheiro. É verdade. Infelizmente, o brasileiro é muito seduzido pelos banqueiros, né? Se a gente pegar as ações dos bancos, né, Barsi? Sei lá, vamos colocar aí 10 anos para cá, 20 anos para cá, super se valorizaram, né? Em comparação com a poupança, não tem nem comparativo. Mas quando o brasileiro ia no banco, enfim, até hoje, era oferecido para ele produtos ruins como a poupança, né? Ninguém oferecia, vem ser meu sócio, compra uma ação aqui do Itaú ou uma ação do Bradesco, né? Isso exatamente. É bem vem claro. Vem ser meu doador, não meu sócio. Exatamente. Vem ser meu doador, vem financiar a minha empresa, né? Agora, Barsi, a gente viu uma declaração também que o senhor critica muito a questão de aluguel de ações. Queria que você explicasse um pouco sobre o que é o aluguel de ações e o porquê isso é algo ruim para o mercado. Bom, um país, quando ele opta por ter um mercado de valores, ele, claro, vai ter que ter uma bolsa de valores, não é isso? Essa bolsa de valores, ela tem que disponibilizar o quê? Um recinto onde, nesse recinto, se entreponham as forças de compra e venda, tá certo? Então, a única maneira que você tem de fazer com que o preço seja um preço real, seja você deixar as forças se degladiarem entre si. A partir do momento que você permite que alguém alugue uma quantidade exorbitante de ações e venda, esse mercado ele não tem estrutura para suportar isso. Então ele acaba sendo o quê? Ele acaba sendo uma pressão desordenada que gera o quê? Que gera um preço fora de condições normais. Tá certo? Então, a condição dos preços de todas as ações que são locadas, elas são irreais. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente analisa. Então, eu digo o seguinte: a locação de ações, ela acaba se convertendo num estelionato. Por quê? Porque se você
aluga uma casa, você não pode vender. Porque se você vender, você está praticando um estelionato. Se você aluga um veículo, você também não pode vender, senão você estará praticando um estelionato. Da mesma maneira que se você alugar um equipamento industrial ou um equipamento agrícola, você também não pode vender. Se você vender, você está praticando um estelionato. Então, por que você pode vender uma ação? Por quê? Porque isso gera benefícios para o monopólio chamado Bolsa de Valores, B3. Gera esse benefício, entendeu? E eles não querem perder esse benefício. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a CVM, ela continua de costas para o mercado, está entendendo? Sonolenta, ela não vê. O CAD, que deveria ver isso, também não vê. O CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, aí não defende coisa nenhuma, está entendendo? Então, você vai concluindo coisas que você acaba falando. Por exemplo, quem manda na CVM é a Bolsa. A CVM tem um dono, é a Bolsa. O CAD tem outro dono, é a Bolsa. Tá entendendo? Por quê? Porque o único que ganha com isso é a Bolsa. E agora veja o que eu vou falar para vocês. É uma pena que eu estou falando isso para vocês agora, antes de vocês falarem com o Bolsonaro, né? Mas veja o que acontece. Você, eu e todas as pessoas físicas que compram uma ação e obtêm um resultado, eles são obrigados a pagar 15% sobre esse resultado. Tá certo? Os fundos não pagam. Sabia disso? Não sabia. Os fundos, eles compram, vendem, vai miséria, e não paga. Então, o que acontece? Os únicos que são os locadores de ações para vender no mercado são os fundos. Então, os fundos locam ações, vendem no mercado, produzem a baixa, recompram depois de baixo e não pagam nada. Só lucram com isso, né? Então, veja bem, então o governo está deixando de tributar a especulação. Ele tributa o consumo, tributa a produção e deixa de lado. Por quê? É uma boa pergunta, né? Fazer essa pergunta pro... Não, mas vai chegar com certeza, né? O Bolsonaro é nosso... A gente pretende entrevistar o Bolsonaro de novo e com certeza nós vamos levar essa pergunta. Não, isso aí vai chegar para ele e falar, você sabia que você deixa de tributar a especulação? E veja o que eu vou falar para vocês, hein? Isso que eu vou falar é real, não é fantasia. Não. A Bolsa, ela oscila, né? O mercado um pouco melhor, o mercado um pouco pior. Ela oscila faturando 30 bilhões por dia. Então, desses 30 bilhões por dia, você corta na metade, porque 15 é venda e 15 é compra, tá certo? Então, suponha que 15 na venda. 15% sobre isso, quanto dá de faturamento? Dá uma bela arrecadação. Dá inúmeros bilhões por ano. E o governo está de olho fechado. Ah, mas com certeza vai chegar o episódio para ele, ele Vai responder. vai ficar atento. E também vamos fazer questão que chegue, né? Algumas questões. Não, isso aí é um serviço que vocês vão prestar para a nação, mostrando para ele o seguinte, que alguns de seus discípulos, está entendendo? Deveriam olhar para isso e não olham. E vou te dizer mais ainda. Os únicos que locam papéis são os fundos. Eles têm um interesse muito grande nisso. Por quê? Porque quando você loca uma ação, você é obrigado a depositar 10% acima do valor que você locou. O que eles colocam? Eles colocam títulos da dívida pública, que é teu, que é você. Então, eles estão ganhando em cima e o governo está chupando o dedo, como se diz na gíria, né? Tá entendendo? Não, mas com certeza vai... Vamos fazer o máximo para que chegue essa informação para ele. Sim, o mecanismo. Além de prejudicar o mercado financeiro, o governo, que também está dormindo num ponto, está deixando de arrecadar com isso. Então, eu digo a vocês com todas as letras, né? E se você procurar qualquer profissional, ele vai também, acredito eu, dizer isso. Você pergunta para ele, me diga uma coisa,
Se não tivesse locações, os preços seriam esses? Todos vão falar não. Os preços seriam outros. Por quê? Porque eles teriam uma formação natural, não forjada. Barsi, em relação à IRB, foi muito falado, né? Quando o senhor compra algo, todo mundo comenta no mercado. E nós sabemos que tem muitos iniciantes que estão começando na bolsa e, de repente, escutam IRB, Barsi, começam, né, a ter essa... Sabe, a entrar com os dois pés na água. O que o senhor acha da IRB e vale a pena investir? Agora, vale a pena para o iniciante investir? Porque uma coisa é o Barsi, que colocou um pequeno, né, vamos dizer assim, uma porcentagem mínima do patrimônio. E outra coisa é o iniciante que muitas vezes, né, André, está começando e de repente coloca tudo ali na IRB. Bem, eu aprecio bastante empresas que desenvolvem atividades que você paga sem consumir. Por exemplo, energia elétrica. Você paga todo mês. Mas aí você fica 60 dias fora e não consome. Você chegou, a conta está lá. Então, você está pagando sem consumir. Seguro é a mesma coisa. Seguro, você faz um seguro e reza para que não haja um sinistro. Então, você está pagando por uma coisa que você não deseja que aconteça. Então, esse é o seguro e o resseguro. Então, eu tenho isso como um elemento. Ocorre que a IRB, ela foi alvo de uma administração desastrosa, fraudulenta. Então, eu costumo dizer o seguinte: quem são os dois principais acionistas da IRB? O Banco Bradesco e o Banco Itaú. Quem colocou esses maus administradores? O Banco Bradesco e o Banco Itaú. Esses maus administradores, eles desenvolveram atividades que geraram lucros inexistentes. Quem se beneficiou desses lucros inexistentes? O Banco Itaú e o Banco Bradesco. Quem recebeu dividendos indevidos? O Banco Itaú e o Banco Bradesco. Então, eles é que têm que salvar a empresa. Por quê? Porque a empresa foi alvo dessa administração desastrosa e, ao longo do tempo, alguém foi e fez uma auditoria, tá certo? Descobriu um monte de coisa errada, republicou e refez todos os balanços, e a partir daquela providência de refazer os balanços, chegou numa conclusão que a empresa tinha um problema, tá certo? Um problema que era um problema de sinistros, tá correto? Muito bem. Então, nós, quando adquirimos as ações da IRB, a gente adquiriu o quê? Um contexto chamado seguro, porque o seguro talvez seja uma das atividades mais bem quistas no mundo inteiro, né? O Warren Buffett, por exemplo, ele é fanático por empresas de seguro. Por quê? Exatamente por causa desse detalhe, que é um bem que você paga sem consumir, entendeu? E a gente foi comprando na esperança e na expectativa que toda essa adversidade que ocorreu no balanço da IRB pudesse ser traduzida em novos fatores. E ela tem sido traduzida em novos fatores. Só que a IRB tinha mais de 220 milhões de ações alugadas. Então, o preço dela é um preço irreal. Se o cidadão que tem esses 200 e poucos milhões de ações alugadas tiver que devolver, vai a 20 pau o papel, vai a 10 reais. Então, o preço ele é irreal por causa de um mecanismo irreal também. Agora, para o iniciante. Entendeu? O iniciante fala assim, eu vou começar a investir. O senhor acha que a IRB vale a pena para o iniciante? Vale, claro. A IRB é devagarinho, né? É atividade. Então, ela poderá valer a pena muito antes do que você possa imaginar. Se alguém chegar e falar, não pode mais alugar papel, ela sobe que nem o rojão. Está entendendo? E ela já começou a dar resultado positivo. Ela dava resultado negativo, agora já
Começando a melhorar. Então começou a melhorar. Só que, lamentavelmente, todos os analistas que fizeram análise sobre a IRB, eles o fizeram considerando o curto prazo. E, na realidade, ela tinha que ser alvo de uma análise de mais longo prazo. Entendeu? Então, o curto prazo realmente foi revelando situações assim pouco desejáveis, né? Mas com perspectivas boas, tá entendendo? E agora nós estamos nesse impasse, né? Segundo o que a gente teve a oportunidade de auferir, a IRB foi colocada nos trilhos e está no caminho certo. Porém, ela está a 10 por hora. Ela precisa de máquina, precisa de lenha para... Então, provavelmente, ela vai precisar de uma injeção de capital um pouco mais acelerada para poder, então, desenvolver. Tá entendendo? Então, não é um caso perdido. Pelo contrário, né? Entendeu? Barsi, nós falamos aqui do setor de varejo, que você não gosta, varejo eletrônico, linha branca, vamos falar assim, geladeira, fogão. Mas quais são outros setores, né, fora o varejo eletrônico, digamos assim, que o senhor considera os piores setores para se investir na Bolsa? Aqueles arriscados que você não olha? Olha, eu acho... Tem um setor que tem um ditado que de tudo que sobe cai, né? O setor de aviação, por exemplo, né? Não digo que todo vai cair. Mas o setor de aviação, ele sempre foi muito afetado pela ingerência do governo, né? A ANAC, o preço da passagem, o preço do combustível, um monte de coisas, né? A última carga negativa que a gente observou sobre as ações do setor de aviação foi a pandemia, não é isso? Que eliminou a possibilidade de muita gente fazer viagens, etc. Então, é um setor que eu não aprecio muito, tá entendendo? Eu não aprecio muito, não aprecio nada, tá entendendo? Por exemplo, construção. Também eu não aplico em construção, tá certo? Varejo também eu não aplico. Turismo também eu não aplico, tá entendendo? A gente só procura desenvolver aplicações onde você vê o cifrão saindo, tá entendendo? O cifrão indo embora não é muito desejado. Então, você tem que enxergar o cifrão. Você tem que ver o resultado, a perspectiva de resultado, né? Então, assim, por exemplo, empresas ou atividade que necessita de aglomerações, entendeu? Shoppings, né? Os shoppings também a gente não investe porque também é um negócio que não dá resultado, né? E é isso aí. Então, o importante é você investir naquilo que gera resultado, tá entendendo? Isso é fundamental. Barsi, falando em pandemia, o senhor gosta do setor saúde? Olha, eu não conhecia o setor saúde na sua plenitude e também não conhecia, tempos atrás, o setor de projetos de maçã. Eu tive a oportunidade de aprender um pouco sobre maçã e cheguei na conclusão que é outro negócio que eu jamais entraria de novo. O setor de saúde também é um setor que, dependendo, claro, daquilo que está representado na saúde, ele também é um setor muito difícil, porque no caso de uma pandemia, você não quer saber o que afetou o setor de saúde, entendeu? E outro setor de saúde, ele não convive com mecanismos inteligentes. Você é obrigado a ter o quê? A pessoa, o ser humano, não é isso? Então, onde você tem muito ser humano, você tem a perspectiva de gerar um passivo trabalhista grande. E você pega, por exemplo, quase que 90% das empresas brasileiras que quebraram ou tiveram a recuperação judicial, o fizeram por quê? Por causa do passivo trabalhista. Então, se você falar com muitos empresários que eu já conversei, falo, pô, mas por que você não montaria? Ele falou, Barsi, eu só montaria um negócio agora se eu tivesse a máquina que fizesse tudo.
Tá entendendo? Daqui a pouco inventam essa máquina. Você entra, Bom, faz já tudo, chegou né? muito perto, né? Nós já estamos próximo disso. Se você for fazer uma análise retroativa, há 25 anos atrás, né? Quando ainda nós não tínhamos as montadoras, que eram a indústria automobilística, você tirava uma fotografia lá do mezanino da Volkswagen, tinha 15 mil funcionários, né? Você vai hoje tem 1.000 robôs, né? Então, mudou muito, né? É verdade, Barsi. Agora, Barsi, você pode citar algumas empresas que você considera que estão baratas e pagando bons dividendos neste momento atual? Bom, essas aí que eu falei. A Vibra paga um bom dividendo, a TRPL paga um bom dividendo, a Taesa paga um bom dividendo, a própria CEMIG também paga um bom dividendo, se você for olhar o custo-benefício, né? A Klabin também, a R$4, paga um bom dividendo, tá entendendo? Essas empresas, se você comprar, você nunca vai perder. Banco do Brasil a gente pode colocar também nessa lista? Também, pode colocar. Ele já esteve um pouco melhor, a questão de um mês atrás, que estava R$29, R$30, né? Agora ele evolui para uns 36. Mas ainda assim, o valor patrimonial dele é acima de 55, quer dizer, a relação preço-patrimônio, ela está muito desajustada, né? E veja bem, o Banco do Brasil é uma empresa que ela distribui um payout, um dividendo, melhor do que os demais bancos. O único banco que chega um pouquinho perto dela é o Santander, tá entendendo? Que paga um pouco menos e custa mais ou menos o mesmo preço. Mas os outros bancos pagam bem menos. Nossa, você não faz ideia quanto menos, tá entendendo? Falando em bancos, o senhor acha que com essa vinda dos bancos digitais, muitas pessoas falam que os bancões morreram, né? Bradesco e tal. O que você pensa sobre? Eu acho que eles estão adormecidos, tá entendendo? Porque os bancos digitais, eles vão ter uma ascensão forte, mas o problema do banco é que o brasileiro não tem grana, tá entendendo? Essa que é a verdade, né? O banco precisa ter o quê? O banco precisa ter o cidadão que deposita o dinheiro lá. Então, os bancos digitais, eles estão oferecendo tantos benefícios, né? Que o cara não precisa de dinheiro. Então, eles estão crescendo à luz do quê? À luz de novas parcerias, mas de parcerias de pessoas que não têm recursos, né? Barsi, agora uma pergunta que muitos me fizeram. Você deu uma declaração falando o seguinte: fundos imobiliários são um conto do vigário. Eu queria que o senhor comentasse mais sobre essa sua declaração. Olha, o fundo imobiliário, a exemplo de todos os fundos, eles não geram um bom resultado para o cidadão. Os fundos imobiliários, eles estão lastreados em quê? Na locação de lajes, corporativas ou não. O nosso país ele tem uma indecisão muito forte com relação aos agentes econômicos. Então, de repente, a economia sofre um problema qualquer e as locações elas passam a diminuir ou então até a inexistir. E imóveis, Barsi, o senhor investe em imóveis físicos como forma de investimento? Não. Como oportunidade, sim, mas como investimento, não. Você compra um imóvel para comprar. Agora, por vias indiretas, eu também tenho imóveis, né? Você nem faz ideia quantos. Por exemplo, você sabia que a Klabin tem inúmeras fazendas? E uma delas tem 62 quilômetros de comprimento por 57 de largura? Não sabia. Então, é imóvel. Viações você tem imóveis, né? Então, só que é um imóvel que se presta para quê? Se presta para servir, para fazer um florestamento e um reflorestamento, que ele é o quê? Ele tem uma rotatividade extraordinária. Então, indiretamente, eu invisto em algum imóvel, mas não diretamente. Entendi. Está entendendo? Agora, imóvel, ele é bom dentro da questão oportunidade. Como investimento para gerar renda, não é um bom negócio. Oportunidade, então você diz assim, comprar ele abaixo do preço, uma boa oportunidade e colocar ele à venda e ganhar com essa operação, isso né? Sim. É isso aí.
E isso tem que saber fazer muito bem, né, Barsi? Porque Tudo você tem que fazer bem. Muito bem, né? Porque tudo, não é muitas só vezes a pessoa imóvel. tudo, né? Porque às vezes a pessoa compra um imóvel, mas ela não vê que tem, tem os juros, ela fala que é dela, mas não é, porque na verdade o imóvel é do banco. Ela financiou lá tantos anos e aí, de repente. Eu estou partindo do princípio que você comprou o imóvel e não fez nenhum financiamento. Porque comprar imóvel financiado é pior ainda. Aí piorou o negócio. Pois é, e tem muito brasileiro que acaba perdendo. A nossa estrutura no Brasil, se você for pegar histórico, e é verdade, até o Banco Nacional da Habitação quebrou. Sabia disso? Que era o que financiava os imóveis, né? Exatamente. Pois é, e a gente tem uma discussão muito grande com os brasileiros, porque a gente sabe separar o sonho. Tem muitas pessoas que têm o sonho de ter a casa própria, né? E com a família, enfim. Mas nós sempre gostamos de deixar claro essa questão de financiamento. Porque às vezes a pessoa, né, André, ela fala assim, poxa, eu financei em 30 anos. Eu estou no meu imóvel, só que não é dela, é do banco. Porque se ela parar de pagar, o banco nem pega. Então é algo que a gente gosta de esclarecer. Agora, falando de erros, né, Barsi? Todo investidor já cometeu algum erro que fala, essa ação eu errei ou esse erro eu não deveria ter cometido. Tem algum erro que você cometeu? Não é questão de ter cometido, não. Eu cometi erros que qualquer um cometeria. Está entendendo? Por exemplo, eu tive ações de uma empresa chamada Banco Nacional. Quem fazia propaganda do Banco Nacional, sabe quem era? Ayrton Senna? O Ayrton Senna, exatamente. A gente foi ludibriado. Não é que você errou, você foi conduzido ao erro, é diferente. Eu, por exemplo, tinha ações de um banco chamado Banco Econômico, que agora está ressurgindo. Aí, minha filha que está vendo isso aí, e eu tenho uma quantidade muito grande, né? Eu fiz propaganda que agora o BTG comprou. Quando eu era pequena, eu fiz propaganda para esse banco, né? Eu era modelinho, pequenininho que passava no banco, lembra? Então, isso aí por questões políticas. Esse banco foi fechado pelo Banco Central, né? Por questões políticas, por questões de Bahia versus o resto do país, né? O Ângelo Calmon de Sá, que era o presidente do banco, etc., era um dos grandes acionistas da Copene. Então, a Copene foi vendida e quem ia comprar era o Ultra e quem ia financiar era o BNDES. E, no fim, os baianos quiseram que ficasse com eles, então criaram a Braskem. É uma historiazinha interessante de saber. Mas ele quebrou por causa disso. Só que ele quebrou como tendo um dos maiores patrimônios do país. E agora está ressurgindo. O BTG comprou o Banco Econômico. Olha. Você vê que coisa interessante, depois de 20 anos. Né? Outro papel também que eu perdi, também foi porque o Banco Central acabou com o banco. Era um banco pequeno, mas tudo isso era comprado recebe o dividendo, compra mais desse, compra daquele, entendeu? Então, não houve uma mutilação patrimonial. Houve uma perda, tudo bem, entendeu? Eu tinha ações de um banco que era pequenininho, chamava-se... O apelido dele era Banco da Bandeira, porque ele chamava Banco do Progresso. E na bandeira está escrito Ordem e Progresso. E ele quebrou. Era um banco pequeno. Como eu tenho ainda ações de um banco pequeno, que chama Banco Mercantil do Brasil, que nunca quebrou. Entendeu? E eu espero que também não quebre. Tá entendendo? Mas se eu perder, isso não afeta o patrimônio, entende? É coisa insignificante. Como foram insignificantes as demais perdas. Aliás, foram perdas que não se consolidaram. Por exemplo, o Banco Econômico, eu comprei as ações do Banco Econômico em virtude do seguinte: eu sou uma pessoa que eu leio as atas, né? Leio tudo, eu não leio só o título, eu leio o texto. Em um belo dia eu vi um título escrito assim, eu não tinha ações do Banco Econômico, eu vi assim: o Banco Econômico está chamando uma subscrição, você sabe o que é uma subscrição, né? Uhum. Sim. Uma subscrição a 1,20. Custava 60 centavos. Eu falei, bom, mas... Não faz sentido. O cara que vai fazer uma subscrição, é um burro. Vai pagar o dobro? Então, aí eu já imaginei. Bom, aí o Ângelo Calmon de Sá chamou para ninguém subscrever e ele né? Aí eu li o texto,
Falei, pô, mas isso aqui é uma cama de gato. Né? Por quê? Porque era 1,20, mas você podia pagar em 12 vezes sem juros. Nossa, eu nunca vi isso. São coisas que acontecem no mercado, que você só vai saber se você ler o texto. Se você vê o título, você não faz. Aí eu cheguei no Banco Econômico, que era aqui onde hoje tem a Bolsa, a B3 comprou, na rua João Brícola, onde tem um portão enorme, que tem umas moedas enormes. Era o Banco Econômico, no subsolo, departamento de ações. Aí eu cheguei lá, tinha um senhor, eu disse para ele o seguinte, olha, eu vi que o Banco Econômico está produzindo uma subscrição. Ele falou, tá. Eu falei, é que eu não tenho ações do Banco Econômico, né? E eu gostaria de subscrever. Ele falou, quantas o senhor quiser. Porque ninguém ia subscrever a 1,20, será que custava 50 centavos? Exato. Porque a maioria não leu. Eu falei, eu queria 5 milhões de ações. O cara me olhou e falou, 5 milhões? Eu falei, eu queria 5 milhões de ações. Já? Então ele me deu o direito de subscrever 5 milhões de ações a 1,20 em 12 parcelas. Né? É claro que isso daí foi projetado para o controlador, né? Então, o que aconteceu? Eu paguei a primeira parcela, antes de vencer a segunda parcela, o banco já deu um dividendo de 60 centavos, já pagou 2 ou 3 parcelas. Antes de vencer os 12, eu já tinha ganho em cima do banco, porque as ações então ficaram de graça. Então, eu não perdi nada, entendeu? Aí peguei muito, fiquei um monte de tempo recebendo dividendo, comprando outros papéis, né? E é isso aí. Isso é um belo história. dia o governo chegou e falou, olha, eu vou fechar o banco. Fechou o banco. Agora vai reabrir. Então, quer dizer que até nisso eu vou ter sorte. Olha. Que alguma coisa... quanto é que vai ser, Luiz? Não tenho ainda. Bom, eles estão pleiteando pagar para os minoritários R$10, né? E para pagar para o controlador 14. E os minoritários estão se organizando aí para fazer com que também eles recebam Algo que ninguém 14. esperava que ia voltar, do nada... Era um defunto. O mundo dá voltas, né? O mundo dá voltas. Exatamente. E o maior acerto, Barça, que você teve? Assim, um muito, case que você muito. acertou... Eu não tive um maior, eu tive muitos acertos. Pode citar uns 3, assim? Eu tive acertos, todos eles foram acertos, né? Com maior nível, com maior intensidade, com menor intensidade. Por exemplo, a Klabin foi um ótimo papel que eu tive a oportunidade de colocar na minha carteira. A Suzano também foi um bom papel, que eu comprei baratinho, 70, 80 centavos. O Banco Santander. Quando eu comecei a comprar Banco Santander, o Banco Santander tinha uma praga sobre si, né? Que ele ia quebrar, que não sei o quê. Então eu comecei a comprar a 11 centavos. Os caras falavam, pô, Barça, você tá louco? Eu falei, tô. Tudo bem, mas não vai quebrar. Hoje custa 40, né? Entendeu? Os caras, eu falava, você é que foi louco de não comprar. Tá entendendo? E é isso aí. Então, a gente teve muitos acertos, né? Acertos bons, acertos menores, maiores, mas sempre bons acertos. Um dos acertos que eu ouço você falar muito, desculpa, Carol. Perdão, mãe. Um dos acertos que eu ouvi você falar é sobre a Unipar. A Unipar que subiu 70% entre 2021 e 2022. Ela vem se valorizando no último ano, né? Ainda é um bom momento para se investir em Unipar? O setor de atividade da Unipar é um ótimo setor, né? Ela produz matéria-prima, produz soda, cloro, né? A Unipar é uma coisa incrível, uma coisa que eu tentei, mas não consegui. A Unipar, nós chegamos a comprar a Unipar a 25 centavos. E nos preços de hoje, Barça, você acredita que, mesmo com essas altas recentes de Unipar, ainda está um valuation atrativo para investir? Olha, eu diria o seguinte, não que a Unipar não seja um bom ativo para você investir. Mas você tem ativos mais atrativos. Que estão Por mais exemplo, baratos e são bons, né? Você nesse tem momento. papéis do mesmo segmento que custam menos da metade do que ela custa. Por exemplo, o Braskem. Entendeu? Entendi. Então,
ela não é que chegou no ápice, não. Mas eu acho que existem outras oportunidades melhores. Barsi, Não digo que o cara tenha que vender, absolutamente não, né? Tá certo. agora uma pergunta que todo mundo quer saber, inclusive eu. Quais são as suas 5 maiores posições hoje na sua carteira? São essas que eu falei. É a Klabin, tá certo? A Unipar, que mais? A Taesa, a TRPL, CEMIG. Essas são, é uma configuração, assim, mais ou menos equânime, né? Um negócio que vai... Todas elas me dão um dividendo. Essa questão de diversificação. Eu estou aqui lembrando de ter lido algo que o senhor comentou sobre essa questão de tomar muito cuidado, né? De diversificar muito, de ter muitas ações. O que o senhor acha saudável ter na carteira? Por exemplo, eu acho que 15 ações, ou enfim, ou depende muito se a pessoa estuda as ações. Veja bem, as empresas, no caso. Em 1971, quando eu resolvi criar uma carteira de renda mensal, tá certo? Eu pensei da seguinte forma: se eu quero ter uma carteira de renda mensal, eu tenho que ter uma remuneração mensal. Não é isso? Se porventura eu comprar ações de uma empresa que paga dividendo uma vez por ano, eu tenho que ter ações de 12 empresas que pagam uma vez por ano, porque são 12 salários, né? Até tem um 13º, então 13. Se eu comprar ações de empresas que pagam dividendo semestral, eu tenho que ter a metade, né? E esse, o princípio é esse. Então, essa foi a diretriz básica que nos levou a ter uma quantidade reduzida de ações. Porque não há necessidade de você ter tudo. O importante é você ter os melhores, tá entendendo? Aqueles que têm o compromisso com o acionista de remunerá-lo. Porque, na realidade, eu penso assim, na realidade, nenhum empresário pensa em remunerar bem o acionista. Todo empresário ele pensa em se remunerar bem. E você acaba junto no mesmo barco, sendo bem remunerado também. Barsi, falando sobre IPO, você costuma investir em alguma empresa que chegou recentemente na Bolsa, ou seja, não tem um histórico para a gente avaliar os resultados, porque ela não é obrigada, né, a divulgar os resultados. Quando ela abre capital, ela tem que divulgar certinho os resultados. Você costuma olhar com bons olhos alguns IPOs ou empresas que estão com menos aí de 3, 4, 5 anos de Bolsa? Não, eu não olho com esse positivismo, né? Porque, na realidade, grande parte daqueles que abrem o seu capital, eles não o fazem para abrir o capital. Eles querem vender a empresa. Entendeu? E o que a gente tem visto é isso. Boa parte das empresas que entraram através dos IPOs, todas elas caíram vertiginosamente. Está entendendo? E outra, você não tem histórico das empresas. Então, é muito difícil comprar alguma coisa em termos de IPO. Porque a maioria também que entrou são de setores que não são setores assim muito recomendáveis, né? Tá certo? Essa que é a verdade. Barsi. Então você tem o histórico daquelas que são boas e deve prosseguir. Barsi, todo investidor, eu sempre falei para o André assim, que eu gostaria muito de conhecê-lo. Eu sempre falo nos meus vídeos, brincando, né? Conheci a Lu, acho que foi uma situação que tinha que acontecer. Eu sempre falava, a gente um dia vai entrevistar ele e vai dar certo, e deu. E todo investidor quer ouvir 3 lições ou lições de casa importantes do seu legado, que você vai deixar para o investidor, né? Para os investidores de bolsa de valores, enfim, investidores. Quais são as principais lições que você poderia falar para os nossos telespectadores que estão aqui? Bom, as lições que seriam um exemplo, são um exemplo simples, tá? Tá entendendo? É você comprar aquilo que tem perspectiva de resultado. Tá entendendo? Não comprar fantasia e não comprar aquilo que não seja o óbvio. O brasileiro, ele adora a fantasia e ele sempre desprezou o óbvio. Por isso que ele não ganha.
porque ele escuta, por exemplo, centenas de casas de análise, dá palpite. Se você for pegar 95% desses palpiteiros, eles não têm ações. Eles não têm carteira de ações. E dá palpite sobre ações, entendeu? Eu não. Eu tenho uma carteira de ações e eu dou a recomendação baseado no quê? Baseado numa cultura, baseado em experiências e baseado numa postura também, né? De investidor. Eu estava até vendo, né? Hoje uma notícia, uma entrevista falando muito de semelhanças suas com Warren Buffett, né? E muitas coisas que vocês falam parecidos nessa questão de investir em longo prazo, de ter cuidado, porque a gente vê muito investidor que está na bolsa, né, André? Que vai fazendo day trade e, de repente, isso perde muito dinheiro. E isso gera muitos problemas, né, Barça? Depressão, enfim, até problemas sérios. Seríssimos, né? E a gente vê que você é um investidor, praticamente aí o Warren Buffett brasileiro, que investe a longo prazo, né, com paciência, estudo, que falta muito hoje, né, Barça? Assim, falta... Olha, o Warren Buffett e eu, nós temos princípios distintos, tá entendendo? O Warren Buffett, ele tem fundos. Então, o que ele faz? Ele gerencia os seus fundos no sentido de valorizá-los. Eu não compro fundo, não quero ter fundo. Por quê? Porque eu quero o dividendo. Ele valoriza, mas não paga o dividendo. Entendeu? Eu acho que o dividendo é uma coisa que contempla a CB. Sabe o que é a CB? A conta bancária. E que todo mundo quer ter. Que todo mundo precisa, continha, né? O Warren Buffett, ele tem uma postura, a postura dele é uma postura excelente, claro. Mas ele valoriza a cota, vai valorizando a cota, tá entendendo? E eu não valorizo a cota, eu pego o dividendo, tá entendendo? E vai colocando no bolso, o tubarão vai pegando e vai colocando no tem bolso. Uma coisa, aí você vai, na medida que os acontecimentos proporcionam oportunidades, aí você compra mais, tá entendendo? Se o momento do mercado está ruim, ou que os papéis não compram, então você segura. Você segura, tá entendendo? Até chegar na hora de você falar, não, bum, agora eu vou. Aí o tubarão, pum, abre a boca. O jacaré, perdão. tubarão. Eu confundi tubarão com jacaré. O jacaré vai lá e tum. Você sabe por que eu brinco com o negócio do jacaré? Desculpa. Porque, é claro, agora você vai saber. Você sabe quem é o caçador de passarinhos mais competente do mundo? Quem? É o jacaré. O jacaré. Porque ele fica com a boca aberta, esperando o passarinho, vão comer a comidinha no dente dele, pô, fechou, competência total. Competência, eficiência total. Eu faço isso com o recurso, o dinheiro fica lá. Aí, foi ruim, começou a cair, ótimo, agora eu vou comprar. Porque eu procuro comprar sempre quando o preço é muito mais sugestivo, não é isso? Legal, Barça. E antes da gente... Bom, eu queria fazer minha última pergunta antes do Momento Toro, um ping-pong que a gente vai te explicar o que é. Você investe só em ações de dividendos ou você também procura ali um percentual da sua carteira para ações de crescimento? Não, todas as ações que eu invisto, elas têm o quê? Elas têm a perspectiva de receita proveniente de duas origens: dividendo e alavancagem, valorização. Legal, bem. Por exemplo, eu acho que em breve que eu digo, não sei quanto tempo, mas vai demorar. Mas eu acho que a Cosan é uma empresa que vai ser bem valorizada. A Vibra também é outra empresa que vai ser bem valorizada. Vai devagar, vai subir. Imagine você que eu comprei ações da Unipar a 25 centavos. Elas custam R$100. Fica a dica aí, porque olha... Não é dica, é o que aconteceu, é verdade. Sim. Não é folclore nem fantasia, é verdade. Muito legal. É isso aí. Então, a gente procura sempre ter uma visão de futuro que haja receita proveniente de duas origens. Do dividendo, que é da distribuição dos resultados da empresa, e da valorização que o mercado pode produzir. Como é que isso acontece?
Isso acontece da seguinte maneira. A empresa ela vai ostentando cada vez mais operação positiva, vai tendo lucro. Na medida que ela vai tendo lucro, ela distribui os dividendos. Na medida que ela tem um lucro maior, ela passa a ser mais valorizada. E assim, é uma dinâmica, né? É uma dinâmica constante. Legal, Barsi. Bom, você que está nos assistindo ou nos ouvindo também, né, Carol? Às vezes você está aí na academia, no carro. Não deixe de apreciar o nosso canal aqui. Deixa o curtir, porque é muito importante para nós. Ao você like. sair sem dar o like, sem curtir o vídeo, o YouTube entende que você não quer mais assistir os nossos vídeos, tá certo? Também não esquece de se inscrever no canal e ative todas as notificações para que você possa sempre acompanhar a gente, né, Carol? Isso. E chegamos agora no quadro Ping Pong. Você apresente para o nosso convidado como funciona. Barsi, seguinte, nós temos aqui uma espécie de jogo. Você só pode responder o A ou B. A gente faz uma pergunta, exemplo, McDonald's ou Burger King? O A ou B. Eu posso falar o A ou B. Você vai ter que falar um nome ou outro. Não tem como fugir da raia. Tá bom. Né? A Luísa já participou com a gente, ela sabe que a gente pega a Luísa não foge. Vamos lá, assunto ações. Qual o melhor, Banco do Brasil ou Bradesco? Sem dúvida nenhuma, o Banco do Brasil. Itaú ou Itaúsa? Nenhum dos dois. Eletrobras ou Transmissão Paulista? Transmissão Paulista. Porto Seguro ou BB Seguridade? Porto Seguro. CEMIG ou ENGIE? CEMIG. Copel ou Energias do Brasil? Nenhuma das duas. Unipar ou Cosan? As duas são boas, né? Cosan, porque está muito mais atrativo o preço, né? Mas a Unipar também é uma ótima empresa, distribui bons dividendos. Petrobras ou Vale? Nenhuma das duas. Barsi, queria muito te agradecer. A gente tem uma admiração enorme por você. Não tenho o que falar, você hoje é o rei da bolsa. O rei assim, que a gente realmente vê como uma pessoa, sabe, humilde, que tem história, que vem, sabe, entrou aqui, abriu espaço. A gente só tem que te agradecer, que Deus te abençoe sua filha, enfim, sua família. Queria muito agradecer de você participar com a gente aqui hoje. Foi um prazer tentar, de alguma forma, contribuir para que o cidadão enxergasse o investimento em ações como um investimento pródigo, né? Capaz de lhe gerar uma renda bastante satisfatória, né? Desde que ele o faça com o caráter de investir, não o caráter de especular ou então de utilizar derivativos, né? Que são perigosíssimos, tá certo? O melhor negócio do mundo é você ter um bom negócio, tá certo? E se você tiver um bom negócio, você vai ser sempre amparado por ele. Está entendendo? Então eu tenho uma filosofia de não ser dono. Eu quero ser parceiro. Parceiro de um grande e bom negócio, do que ao invés de ser dono de um pequeno negócio. Está entendendo? Perfeito. Isso aqui move os meus instintos. Tá certo? É isso aí. Obrigado, Barsi. Esse foi um convidado mais do que especial aqui do nosso canal. Espero que você tenha gostado. Não deixe de comentar, deixe sua pergunta aqui no nosso canal. E meu recado final é: quem diversifica, estuda, investe, dorme bem, fica tranquilo, pensa no futuro da sua família agradece. E o meu recado é o de sempre, né, André? Voa Brasil, voa muito longe. A gente quer que você ganhe dinheiro e seja muito feliz. Um beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Inclusive, se vocês tiverem pessoas que tenham, assim, deixado de esclarecer alguma questão qualquer e eles desejarem formar perguntas, né? A gente responde. Sim, se eu não responder, a Barsi número 2 responde. Se o Luiz Barsi não responder, a Luísa Barsi responde. Então deixa a sua pergunta aqui embaixo que a gente vai mandar para eles, hein? Isso. Um grande abraço para vocês. Tá bom. É isso aí.